Não sei. Não vejo ninguém com o microfone. Está ali. Se houver perguntas... Estou a ver ali. Calma, vem aí o microfone. Senão não ouço. Obrigada. Só uma pergunta, bom dia, muito obrigada. Era para saber se depois vão disponibilizar, afinal, as apresentações das senhoras oradoras e... Sim, depois os PowerPoints vão estar todos disponíveis no site do CRL. Mais alguma pergunta? Espera aí, estou a ver alguém. Muito bom dia a todos. Gostaria só de perguntar o seguinte, uma vez que eu ando nos tribunais todos os dias e uma das coisas que ainda não consegui determinar e ninguém me consegue explicar, gostaria que saísse hoje daqui com alguma ideia, é relativamente à assessoria técnica. Afinal de contas, é composta por quem? Se já estão equipas formadas, como é que vão ser estas próprias equipas organizadas e quem é que terá um papel um bocadinho de regulador das mesmas? Doutora Eduarda, eu peço para se identificarem, claro que conheço a doutora Eduarda Prensa de Carvalho, mas quando fizerem a pergunta, o nome e a profissão. Quer que respondam isso agora ou temos daqui a bocado o doutor Miguel Pratas da Segurança Social para responder? O que é que prefere? A seguir? Tá. Mais alguma pergunta? Bom dia, sou Eduarda Martins, advogada, e tinha aqui uma questão para colocar. Quando há um pedido de alteração de um acordo de responsabilidades parentais, o novo regime manda aplicar, não havendo acordo, o disposto nos artigos 35 a 40, relativamente às fases subsequentes. E eu pergunto se consideram que, sendo obrigatória uma decisão provisória por parte do juiz e havendo um acordo homologado, se também nestes casos deverá haver uma decisão provisória ou mantém-se o que está regulado até que seja preferida uma decisão final. Finalmente, queria só deixar aqui uma ideia que se prende com a questão da audição das crianças. Da experiência que eu tenho tido, sinto que quando as crianças são ouvidas, não recebem muito bem o facto de serem ouvidas com a presença dos mandatários, dos progenitores. Normalmente conhecem os mandatários, sentem-se limitadas e aquilo que eu tenho sentido é que, de facto, as crianças acabam por não transmitir aquilo que sentem ao juiz e ao Ministério Público quando estão perante a presença dos mandatários. Portanto, não é positivo, poderá ser para nós no exercício da nossa profissão e na defesa dos interesses dos nossos clientes, mas para as crianças eu sinto que de facto não é positivo. Obrigada. Essas perguntas são para as duas magistradas, só para juiz de direito? Para as duas? Já agora, respondem-me tudo de seguida ou querem responder já? Então, responde-se. A doutora Maria Perquilhas vai responder e depois... Bem, eu como falei sobre o regime provisório, eu chamo a atenção para o número 2 do artigo 28 que diz que podem também ser provisoriamente alteradas as decisões já tomadas a título definitivo. Portanto, significa que o regime provisório pode ser aplicado num processo de alteração das responsabilidades parentais. Eu não abordei o processo de alteração porque ele manda seguir exatamente o processo de regulação. Portanto, o modelo é aquele de que falei aqui. Agora, nós não vamos alterar e não vamos fixar provisoriamente porque nos apetece. Enquanto que para uma primeira fixação, para uma primeira regulação, ela é obrigatória, havendo um regime já previamente estabelecido, ele apenas deve ser mexido se for absolutamente necessário. Não é? Portanto, é preciso olhar para este número 2 do artigo 28 e fazer exatamente esta interpretação. Pode ser alterado, portanto, no processo de alteração pode ser fixado logo um regime provisório, mas o juiz já não tem que obrigatoriamente o fixar. Deve fixá-lo se isso for conveniente para o superior interesse da criança. Ana, passo-te para a segunda questão. A segunda questão, de acordo com aquilo que eu entendi, não seria bem, seria uma opinião, mais uma opinião, e vem até na sequência daquilo que eu referi na minha intervenção,
que, ainda que a lei disponha no sentido que os advogados podem formular perguntas adicionais, e o Ministério Público também, no decurso da inquirição, o que permite concluir que tanto uns como outros estão na diligência. Eu também referi que, em nosso entender, se o juiz entender que não é conveniente à estabilidade da criança e que pode perturbar o seu depoimento, poderá, em prévio despacho, referir isso expressamente e fundamentando pela inconveniência de estarem presentes os senhores mandatários que, obviamente, como a doutora referiu, identificam o advogado da mãe, o advogado do pai e vão sentir-se constrangidas nas suas declarações, a prestar as suas declarações. O que eu também aí distingui foi que o Ministério Público, mas aí o Ministério Público também está a representar os interesses da criança e as declarações podem ser prestadas pela criança sem a presença dos mandatários dos seus pais, mas nunca sem a presença do magistrado do Ministério Público. Foi esta a minha opinião. E penso que poderá haver casos em que a criança e que o Tribunal considere que a criança eventualmente não fique constrangida, mas não consigo equacionar uma situação dessas. E estou com uma doutora, eu acho que constrange sempre. Mais alguma pergunta? Abílio Venâncio, advogado, era relativamente à iniciativa processual de, quando fosse uma criança, portanto, de 12 anos, era uma questão prática, sendo a criança incapaz, e que chega ao escritório do advogado por iniciativa própria ou trazida por terceira pessoa e logicamente, quer que o advogado a vá representar. A questão prática põe-se do incapaz fazer uma procuração ou dar poderes a um advogado. Eu entendo aqui a lei, portanto, pode ser nomeado oficiosamente e essa questão é ultrapassada, mas é relativamente à iniciativa própria da criança, entre aspas, ou trazida por uma terceira pessoa e quer iniciar um processo contra os progenitores, por exemplo. Essa pergunta quer dirigida às duas magistradas? Sim. Eu não consigo, doutor, desculpe, eu preciso de localizar. Não sei quem é que falou. Ali. Põe agora a mão no ar. Lá ao fundo. Peço desculpa. Tenho que olhar na sua direção. O setor, se bem entendi, colocou a questão da dificuldade que existirá por parte de uma criança com idade superior a 12 anos em constituir um mandatário. Eu também tenho algumas dúvidas e também as coloquei ali na minha apresentação e parece-me que, apesar da lei dizer que não é obrigatória a constituição de advogado, quando uma criança com idade superior a 12 anos manifesta ou dirige algum requerimento ao processo, ou um processo pendente, ou para instaurar uma ação, a meu ver, isso deveria entender-se, tal como foi a solução adotada na lei do apadrinhamento civil, que a criança pretende que lhe seja nomeado um advogado e deveríamos nomeá-lo através da lei do apoio judiciário. Esse será o meu entendimento, ou então no entendimento de que o Ministério Público deve sempre atuar em representação e em benefício das crianças, o Sr. Juiz, se deparar com algum requerimento ou com algum processo iniciado com um requerimento apresentado por uma criança ou por um jovem, remeter ao Ministério Público para que ele, no exercício das suas funções, requeira o que tiver por conveniente e faça as tais
correções ou comate as eventuais insuficiências de um pedido formulado por uma criança que, apesar do legislador ter presumido que tem a maturidade para o efeito, pode não estar preparada para o desempenho desse papel. Por isso, eu penso que seria muito importante que qualquer criança que interviesse em algum processo, seja de que forma for, instaurando a ação, portanto, tomando a iniciativa de instaurar a ação ou fazendo qualquer requerimento já na pendência do processo, tivesse, isso fosse sinal de que o Tribunal deveria imediatamente fazer intervir um advogado através da nomeação oficiosa, vamos lá, por parte do Tribunal. E seria então o advogado da criança a depois portanto, fazer os requerimentos e requerer o que tivesse por conveniente em representação daquela criança. Parece-me que seria mais consentâneo com o espírito da lei ser a criança estar sempre acompanhada pelo advogado. Esta é a minha opinião. Maria, não sei se queres... O artigo 18 diz que, de facto, é obrigatória a nomeação do advogado à criança quando os seus interesses e os dos pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto sejam conflituantes e ainda quando a criança, com maturidade adequada, o solicitar ao Tribunal. E, portanto, parece-me que aqui está a resposta à questão, não é? É quando a criança o solicitar ao Tribunal e, portanto, aí entra ou deve entrar num sistema de apoio judiciário. Se a criança tiver maior, se a criança for maior, por exemplo, de 16 anos, eu considero que aí ela já pode, por sua iniciativa, constituir um advogado, porque a nossa lei civil, ao contrário do princípio geral aqui há uns anos vigente de uma incapacidade genérica de exercício, vem reconhecendo cada vez mais, e isso é patente nas diversas alterações que a nossa lei civil tem sofrido, tem vindo a acolher a teoria da capacidade progressiva de exercícios por parte dos jovens. E, portanto, a partir dos 16 anos, os jovens podem casar, os jovens podem decidir abortar, os jovens podem decidir perfilhar, os jovens podem decidir consentir para a adoção e, portanto, considero que com essa idade um jovem tem capacidade para decidir constituir um advogado. Mas é a minha opinião. Quer-me parecer que aqui no artigo 18, mas o Dr. Maia Neto já chegou e, apesar de esse não ser o seu tema, uma vez que foi o autor desta lei, deixo-lhe o repto para ele, na mesa dele, esclarecer essa questão. Mas parece-me que aqui está aberta a porta para que se vá para uma nomeação através do Tribunal e não direto, portanto, a partir dos 12 anos, em que a criança possa pedir ao Tribunal que lhe seja nomeado um advogado e não que vá a um escritório de um advogado. Mas é uma opinião. Posso só acrescentar, eu ainda há pouco respondi no pressuposto de que a questão tinha sido formulada quando a criança nada diz sobre a nomeação de advogado, que ela própria atua porque é titular do direito de iniciativa processual que lhe é conferido também pelo regime. Portanto, a minha resposta foi nesse sentido. Agora, quando a criança, face ao 18 número 2, diz expressamente que quer que seja nomeado advogado, aí não há dúvidas nenhumas, ou também nas situações concretas de conflito de interesses, e existem diversas ações em que é patente o conflito de interesses. E aí é que a minha posição já não é a mesma, porque face ao papel do Ministério Público poderemos considerar que a criança estaria certamente bem representada, mas a colaboração dos senhores advogados nomeados também em prol dos interesses da criança também é bem-vinda e, portanto, estaremos sempre do mesmo lado, que é o da criança. Mais alguma questão? Sim. Não ouço. Ok. Sou Hilário Rodrigues, sou procurador em Loures. A questão que eu queria colocar
está relacionada com a interpretação do artigo 11, número 1, da competência por conexão, que diz que o processo deve ser apensado a outro processo existente ou a mesma criança, e sendo apensado ao processo mais antigo. O caso, por exemplo, o Ministério em Lisboa tem que instaurar uma ação de promoção e proteção de uma criança, mas supondo que correu termos um processo de relação de poder paternal em Bragança, há uns anos, por exemplo, será que, como a lei diz, independentemente do Estado, do respectivo Estado, o processo de promoção e proteção deverá ser remetido para Bragança para ser apensado ao processo de relação de poder paternal? Isto é uma prática que tem sido seguida em alguns tribunais, e há casos que como este, não faz qualquer sentido. Quer dizer, neste caso, toda a gente reside em Lisboa, a criança, os pais, os outros familiares, e o processo terá que correr termos em Bragança. É uma situação, parece um pouco absurda, mas não, sobre esta questão, pode ser a doutora Ana, ou a doutora Maria Petrilhas, quem desejar pegar na questão. A expressão independentemente do Estado, é essa a questão, não é, Hilário? Eu entendo que nesta norma, e face aos interesses que estão em jogo e sobretudo aos interesses da criança, não só dos pais, mas também da criança, que é o principal, não faz qualquer sentido, como tu bem dizes, remeter um processo para Bragança, e portanto estou certa de que não esteve essa intenção no espírito legislador, e não fará qualquer sentido, relativamente a um processo já arquivado há 5 ou 6 anos em Bragança, haver agora necessidade de remeter o novo processo, ainda por cima com... o novo era processo de promoção, não é? Portanto, aquilo que equacionaste era processo de promoção para ser apensado, e eu parece-me que aqui o independentemente do Estado tem a ver com a pendência e não com questões de processos findos que, como tu bem ilustraste, fazem pensar em hipóteses que, a meu ver, não têm sentido e não se mostram consentâneas com a defesa do superior interesse da criança, porque residindo a criança em Lisboa não pode agora ser transposto o conhecimento da questão para Bragança só porque há meia dúzia de anos correu termos um processo que já está a findo. E, portanto, nós temos que interpretar, penso eu, de uma forma não tão literal e, a meu ver, considerarmos que esta norma não diz respeito aos processos findos, sendo certo que isto é muito discutível. Vou ter que solicitar que seja a última pergunta. Bom dia. O meu nome é Teodora Mendes, sou advogada, e pareceu-me que resultou da exposição da doutora Maria Perquilha que no artigo 39, número 4, portanto... Desculpe, o artigo? 39, número 4. 39, número 4, Número sim. 4, que quando os pais não chegarem a acordo, o juiz notifica as partes para em 15 dias apresentarem alegações ou arrolarem até 3 testemunhas. Pareceu-me que resultou da exposição que não seria alternativo, que seria cumulativo, juntar, fazer as alegações e juntar prova, pese embora não seja o que resulta da lei. E também gostava de saber qual é a vossa posição sobre esta questão de só ou alegarmos ou só juntarmos testemunhas, que me parece ser também uma inovação. Muito obrigada. Bem, a lei resolve isso imediatamente a seguir. Se alegarem e juntarem prova, devem-no fazer no mesmo prazo e no mesmo documento. Agora, podem alegar sem juntar prova
mas também podem limitar-se a oferecer meios de prova e não alegar. Não é? Até porque basta que haja alegações, mesmo sem haver prova, para que seja necessário realizar-se a audiência de julgamento, não é? Que era uma coisa que nós antigamente não fazíamos, não havia prova, não fazíamos audiência, e agora, obrigatoriamente, temos que ir para a audiência, mesmo que as partes não tenham oferecido nenhum meio de prova, o que até faz algum sentido. E faz algum sentido porquê? Porque, tal como eu disse há pouco, a propósito da jurisdição voluntária, o juiz não está dependente da iniciativa das partes neste tipo de processos. O juiz é ativo, é exatamente essa uma das características da jurisdição voluntária e, portanto, se as partes não tiverem oferecido prova, não podemos dizer não cumpriu o seu ónus probatório e, portanto, não faço nada e aplica aqui o 342 do Código Civil. Portanto, o juiz deve coligir as provas que entende que são necessárias para melhor regular os interesses ali em discussão. Mas não tem que observar, portanto, não tem que alegar e juntar prova. Bem, vou dar o debate por terminado, senão vamos começar a atrasar o próximo painel. E muito obrigada pela vossa presença